Perdão, irmãos, estava sem áudio. Olha, misericórdia. Vamos ter que refazer aqui. Vamos ter que refazer a leitura do texto bíblico em classe do texto áureo. Perdão, irmãos. Eu estava fazendo alguns testes, porque eu estava com problema na transmissão e eu esqueci de tirar o microfone do mudo. Ainda bem que eu vi isso a tempo, né? A salvação não é obra humana. E como nós no começo, né, nós oramos por cada um de vocês, nós pedimos para que você se inscreva em nosso canal, comente, compartilhe, interaja com o nosso canal, porque assim o YouTube ele entende que o conteúdo é importante e mais pessoas são alcançadas. E o texto áureo da nossa lição 11 diz que não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Verdade prática, a salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo, não vem das obras humanas. E a leitura bíblica em classe eu quero fazer com vocês, eu vou fazer na nova versão transformadora, e aí vocês acompanhem comigo aí na tela. Aqui do lado aqui do lado esquerdo é a nova versão transformadora e desse lado aqui é a nova Almeida atualizada. Eu vou ler nessa de cá. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obras-primas de Deus, somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Agora sim, nós fizemos a leitura bíblica que precisávamos aqui, né? Estava com o telefone mudo aqui, mas já resolvemos aqui. Voltando à nossa revista, eu quero aqui ler a introdução, que diz: o apóstolo Paulo mostra nessa leitura bíblica em classe o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração à comunhão com Deus. Além disso, deixa clara a possibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio de seu próprio esforço, e até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção divina direta por meio do Espírito Santo. Olha só que interessante aqui. Nós lemos Efésios capítulo 2, que vai tratar dessa questão da salvação pela fé, da condição do ser humano. Na lição 10, nós tratamos da pecaminosidade do ser humano. O ser humano estava... nós tratamos ali da doutrina do pecado, como que aconteceu, através de Adão e Eva, tudo ali aconteceu, tudo foi consumado. E aí nós temos aqui, neste exato momento, nós tratamos a questão do problema, como que surgiu, quem foi o autor,
como que se deu as coisas, e nesse momento aqui nós vamos apresentar a solução mediante esse pecado, mediante essa situação. E aí, Efésios capítulo 2 trata muito sobre isso, e esses primeiros 10 versículos é muito importante o que nós acabamos de ler. E vimos aqui, na introdução da nossa revista, que o apóstolo Paulo ele mostra o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração, a comunhão com Deus. Além disso, deixa clara a impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio de seu próprio esforço, e até mesmo desejar a salvação, sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção divina, direta, por meio do Espírito Santo. Aqui já fica bem claro, porque os calvinistas falam que nós, assembleanos, acreditamos, pelo fato da gente acreditar no livre-arbítrio, que a graça ela é irresistível, não irresistível. Ele fala que o ser humano é o agente, é ele que opera a salvação, é ele que faz acontecer. Não é isso de jeito nenhum. Aqui o pastor Ezequias Soares ele já deixa bem claro de que a impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio do seu próprio esforço. E em Efésios a gente leu isso, Efésios capítulo 2. Então, o ser humano, quando ele chega à salvação, quando ele confessa a Cristo, é porque houve uma intervenção divina por meio do Espírito Santo, por intermédio da graça preveniente. E aí, Deus é que faz a obra, quem convence, quem trabalha no coração do ser humano para que isso aconteça. Não é o ser humano que foi lá atrás de Deus e falou, hoje eu quero é Deus, não. Embora muitos falam assim, né? Às vezes na igreja a gente ouve, hoje eu quero aceitar Jesus, hoje eu quero é Deus. Mas na verdade tudo aconteceu por intermédio humano, ou por intermédio divino, perdão, e o que está ali é só um reflexo do que já aconteceu por obra e convencimento do Espírito Santo. E aí, nós temos aqui a salvação sobre a graça de Deus. Tópico 1, agora eu vou ler o número 1. A descrição do estado espiritual humano, versos de 1 a 3, que diz da seguinte forma para nós. Deixa eu só baixar um pouco meu microfone aqui. Pronto. O relato da condição pecaminosa da natureza humana confirma a extensão da corrupção do gênero humano, estudado na lição anterior. O apóstolo emprega algumas expressões para reforçar a dura realidade do pecado. Mortos em ofensas e pecados, no versículo 1, né? Andar segundo o curso deste mundo, versículo 2. Aí nós temos aqui, segundo o príncipe das potestades do ar, versículo 2, parte B, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, andávamos nos desejos da nossa carne, éramos por natureza filho da ira. É uma triste fotografia da raça humana. O apóstolo Paulo ele traz aqui esta situação, ele mostra a condição, o que o pecado causou na raça humana, o que o pecado causou nos seres humanos, que a pessoa sem Deus, que rejeita a Deus, que não entregou sua vida para Cristo, ela está morta em seus pecados, ela anda de acordo com o curso deste mundo, ou seja, de acordo com o mundanismo, com os padrões do mundo, os padrões pecaminosos do mundo. Ele anda porque quem opera nessas pessoas é o espírito da desobediência, o espírito que não é o Espírito Santo. E aí ele fala que outrora andávamos no desejo da carne, era por natureza filhos da ira. E vocês percebem que Paulo ele era um judeu, ele era um fariseu, ele era uma pessoa que nasceu na tribo de Benjamim, era um homem assim, que preenchia todos os requisitos religiosos do mais alto gabarito.
Mas ele, quando ele fala, ele se coloca no meio que a gente andava no desejo da carne, que éramos por natureza filhos da ira, que quem operava e quem opera no ser humano que não tem a Jesus Cristo é o espírito da desobediência. Quem comanda, quem faz o que quer é o diabo, e ele vai tratando isso em Efésios capítulo 2. Mas diante desse retrato, ele, graças a Deus, Jesus Cristo propõe a salvação e apresenta a salvação. 2, aqui na nossa lição. Mortos em ofensas e pecados. É os versículos de 1 e 5 de Efésios, capítulo 2, lá do nosso texto bíblico em classe, que é o que ele está explicando aqui nessa lição. Vamos continuando aqui. As expressões "e vos vivificou", versículo 1, "e nos vivificou juntamente com Cristo", revelam a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores, que a salvação só é possível mediante a graça de Deus, e sem ela ninguém pode ser salvo. Mas há algo que precisa ser esclarecido. As expressões "mortos em ofensas e pecados" e "mortos em nossas ofensas", versículo 5, não devem ser entendidas literalmente por se tratar de uma metáfora, de uma espécie de comparação, uma das figuras de linguagem para descrever o estado da queda espiritual. Por morte espiritual, a Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus, e não significa aniquilação espiritual total. Essa morte espiritual não, é que a humanidade está separada de Deus, é a condição de ser humano, que ainda não foi salvo. Que a morte eterna, que é a definitiva, que é a separação definitiva. Entendeu? Então, se você ainda está com vida, você atenda ao chamado de Cristo, atenda, ouça a voz do Espírito Santo de Deus te chamando, te convidando para esta salvação. E número 3 aqui, a exegese dos versículos 8 a 10. Exegese nada mais é do que você fazer a interpretação, a extração daquilo que o texto está dizendo. Nós temos duas matérias que trabalham isso, hermenêutica, Dentro da hermenêutica você trabalha a exegese, você tem a hermenêutica que te ensina técnicas, formas de como se interpretar textos bíblicos, no caso da hermenêutica bíblica, e a exegese é essa hermenêutica em prática, quando você está interpretando e aplicando o seu texto, você está fazendo uma exegese. E aí no versículo 8 a 10 ele vai explicar aqui o que está acontecendo em Efésios 2, versículo 8 ao 10. Que ele diz que essa passagem bíblica elimina qualquer interpretação ou tentativa da salvação com ajuda humana, ou de qualquer esforço adicional para completar a obra de Cristo. O termo graça significa literalmente favor imerecido, o favor divino do qual não somos merecedores. A salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus, e não vem das obras, pois não se trata de uma recompensa. Uma boa exegese esclarece que a expressão "isto é, dom de Deus" se refere à salvação pela graça e não à fé. Como afirma o respeitado erudito da língua grega, Robertson, ele diz: a graça é a parte de Deus e a fé é a nossa. De modo, como dizia Norman Geisler, a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim. E aí, vocês observam que a salvação não é por obras, de jeito nenhum. Eu sou salvo e, consequentemente, eu pratico boas obras. Eu não pratico para ser salvo, mas eu pratico porque sou salvo, fui salvo por Cristo Jesus, fui alcançado por Cristo Jesus. Esta é uma grande diferença. E isso não se trata de uma recompensa humana, não é algo humano de forma alguma. Embora o ser humano responda a esta graça, a este chamado, com sim e não. E o fato dele
E o fato dele dizer não, ele resistir a essa graça, não significa que ele frustrou os planos divinos. Não, de forma nenhuma. Deus propôs, Deus colocou diante dele, ele quis escolher o caminho do erro, e aí isso aí é problema dele, isso aí não é problema mais de Deus. Deus proveu tudo ali. Isso para o calvinismo é um absurdo, porque isso aí fala que é o sinergismo, fala que a gente é pelagiano, aquela coisa toda, mas nós não cremos na doutrina de Pelágio, e isso para nós não é sinergismo, de forma alguma. Mas Deus propõe o ser humano, porque nós acreditamos que o ser humano Deus ainda preservou alguma coisa de bom no ser humano, que o ser humano ainda tem essa capacidade de responder ou não a esta graça, a este chamado com sim, não. Isso aí é um assunto muito polêmico, que a gente não vai entrar em discussão, porque cada um tem sua opinião e eles também têm a opinião deles. E vamos lá. O importante é que Cristo salva, a salvação é pela graça, é obra de Deus, é obra do Espírito Santo, não é mérito humano, e ponto final. Nós cremos que a Bíblia dá espaço tanto para a eleição, tanto para o livre-arbítrio. Existe as duas coisas dentro da Bíblia Sagrada. Aí a gente crê na predestinação como igreja, não no sentido de sou predestinado para ser salvo. Não, de forma alguma, não cremos nisso, de forma alguma. Mas isso aí é uma discussão muito longa, muito profunda, e tem vários debates na internet, e depois vocês assistem e tiram as conclusões de vocês. O tópico 2 aqui, soteriologias inadequadas na antiguidade. Olha o que nós temos aqui, os reencarnacionistas. Olha só, ele vai trabalhar aqui sobre a questão da soteriologia. Nós vamos explicar o que significa. Deixa eu ver aqui. O termo soteriologia. É um estudo sobre a questão da salvação, né? Só que ele bota aqui, ó, os reencarnacionistas. Com o termo soteriologia, nos referimos a diversos ensinos religiosos inadequados sobre a salvação. O que ele está querendo dizer aqui é que dentro das religiões, elas têm as suas doutrinas sobre o que seria essa salvação, né? Como a pessoa é salva, como ela alcança a plenitude, como que ela alcança o nirvana, como que ela alcança o pleroma, como que ela alcança... Não sei, é isso que ele está querendo dizer aqui, que cada religião tem um entendimento sobre essa questão. E aí, ele vai falar dos reencarnacionistas. Temos aqui, ó, o primeiro deles é a doutrina da reencarnação, tão antiga quanto a humanidade, originária do hinduísmo, mas presente no budismo, no jainismo, no sikhismo, é defendida pelo Hare Krishnas, kardecistas e muitos outros. Os adeptos da doutrina da reencarnação têm em comum a busca da perfeição por meio de um progresso evolutivo, até que esses ciclos da roda de renascimento parem de girar. Em resumo, a salvação pelo seu próprio esforço e sem Jesus. Trata-se de uma crença antibíblica. Então, de acordo com a nossa fé, de acordo com o que nós estamos aqui debatendo ideias, e nós temos esse direito de crença, e nós temos direito de professar e ensinar aquilo que achamos que é correto, que é adequado. E aí a nossa Bíblia Sagrada, ela é o nosso padrão, é o nosso balizador. E aquilo que não encontra parâmetro nas Escrituras, a gente rejeita e coloca de lado. E aí, o que acontece? A gente acabou de ver que a salvação é pela fé mediante a graça. Não por obras, para que o ser humano não diga no peito assim, fui eu que me salvei, fui eu que alcancei, fui eu que consegui.
Não, de forma nenhuma. Não há mérito humano em nada disso. E aí, essas doutrinas reencarnacionistas, elas acreditam nesses ciclos evolutivos, nesses... de uma forma grosseira, assim, né? Você vem a esta terra, você reencarna, e aí você tem o karma, você tem que trabalhar, aquela questão em vidas pregressas, você tem que pagar, você tem que se consertar, você tem que se aprimorar, e trabalhando essa questão até que você vai evoluindo a cada vez que passa, a cada reencarnações que passa. E aí se trata o quê? De um esforço humano. O ser humano, ele que é o agente da sua própria salvação, dos seus próprios atos, dos seus méritos. A gente não está negando também a responsabilidade humana, de jeito nenhum. O ser humano também é responsável pelos seus atos e tudo mais. Mas em termos de salvação, todos estão mortos nos seus delitos e pecados e precisam da graça de Deus. A gente trabalhou isso na lição passada, que os seres humanos estão destituídos da glória de Deus. E aí, nós temos aqui um fato interessante, porque, olha só, você evolui, fica reencarnando, evoluindo, trabalhando, reencarnando. E aí, como é que você vai saber se você vai alcançar esse ápice? Quando é que você vai alcançar esse nível espiritual? E aí, por exemplo, às vezes, não são todos, tá? Mas alguns podem simplesmente assim se alicerçar. Eu não dei conta de pagar, eu não consegui agora, na próxima vida, quem sabe a gente, né, conserta, a gente resolve essa questão. Sendo que a Bíblia fala de forma contrária, ela diz que ao ser humano está dado morrer uma única vez. Depois da morte vai seguir o julgamento, segue-se o juízo. Hebreus 9:27, está lá no Novo Testamento. E o que eu acho interessante é que, assim, Jesus Cristo, ele está de fato documentado na Bíblia e documentado na história de que teve a presença de Jesus. Jesus veio a este mundo, isso é fato. E quando ele fala assim, que eu estou preparando lugar para onde quer que eu esteja, estejais vós também. E olha que coisa maravilhosa, quando nós estamos servindo a Jesus nesta vida, ele nos salva, nos resgata do pecado, dessa condição pecaminosa. Nos dá o seu Espírito Santo para que a gente viva uma vida de santidade. E quando a gente parte, a gente vai ao encontro do Senhor, a gente vai para a presença de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E a gente vai viver uma eternidade ao lado de nosso Senhor. Então, a gente vai estar ao lado desse Deus maravilhoso, desse Deus poderoso. E aí, o reencarnacionismo, você fica reencarnando, voltando. Aí você supostamente só experimenta momentos espirituais e divinos. E aí você não tem esse vínculo com o seu Criador, com o seu Deus, porque você tem que ficar reencarnando. É uma coisa meio complicada, né? E temos uma questão aqui, aproveitando sobre a reencarnação. Nós que acreditamos na Bíblia Sagrada como regra de fé e prática, nós acreditamos na encarnação, que é quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que é a encarnação de Cristo. É nesta doutrina que nós cremos. E ainda, falando sobre a questão dos reencarnacionistas, ele cita aqui Salmo 78, versículo 39. Abra aí a sua Bíblia. Eu não vou compartilhar na tela, porque senão pode dar inconsistência aqui na minha transmissão. Salmo 78, 39. Diz assim: pois se lembrou de que eram simples mortais, passam como vento que não volta mais.
Hebreus 9:27, que eu já citei para vocês. Hebreus 9:27 já está lá no final do Novo Testamento, bem lá para o finalzinho. E assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento, então aí é o versículo 30, 28, aliás. Também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Então, esse é o nosso Jesus. Agora ele entra em um outro ponto. Eu achei meio estranho esse nome Galacionistas. Eu pesquisei, irmãos, e não achei. Eu confesso que... Comente aí, deixa um comentário aí se você conhece algum livro de teologia, algum documento que não seja do pastor Ezequias Soares, que fale sobre esse termo galacionistas. Eu achei meio estranho, né? Não sei, porque pode ser novo, né? Para mim é novo. Talvez para você também. Mas a gente está acostumado sempre a trabalhar o que? Os judaizantes, ou os legalistas, que é o mais comum de nós, que a gente mais conhece esse termo. Mas está aí um termo novo aí para vocês. É o tópico 2, o número 2. Opa, revista na tela, só ver se foi. Voltando aí, ó. Peraí, deixa eu afastar um pouquinho que eu tô atrapalhando um pouquinho aí, né? Deixa eu só chegar um pouquinho mais para lá, para não atrapalhar aqui a leitura. Pronto, agora acho que dá. Olha só. Os galacionistas é o nome dado aos legalistas judaizantes, opositores do apóstolo Paulo na província da Galácia. Esses judeus convertidos ao cristianismo queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. Atos 15, verso 1. A verdade bíblica é que, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. O que estava acontecendo? O apóstolo Paulo ele ensina nessa carta aos Gálatas sobre a questão da suficiência da graça e da fé. Por quê? Ele prega, o povo crê, o povo se desenvolve, mas só que aí de repente surgem falsos mestres, ensinando o quê? Que a salvação em Cristo Jesus não é só, ela somente não basta. Mas o que é necessário? Seguir os preceitos da lei de Moisés. Para que a salvação de fato seja concluída, era necessário passar pelo rito da circuncisão, era necessário guardar os preceitos da lei, e por aí vai. E o apóstolo Paulo, quando vocês lerem a carta aos Gálatas, ele começa essa carta com muita ênfase, com muita, como se pode dizer o termo, assim, com muita objetividade, que ele fala que ainda que ele ou um anjo do céu, um outro anjo venha e pregue e traga o ensinamento além do que ele já falou, que era para ser rejeitado, que era para ser anátema. E aí ele fala da seguinte forma, ele fala assim, Gálatas, vocês estão... Quem enfeitiçou vocês? Porque quando ele fala assim, vos fascinou, né? Para mudar vocês de ideia de que a salvação... agora vocês estão dando ouvido para esse povo, a salvação era pela graça, agora vocês estão acreditando nesse povo. E aí ele fala, nesse sentido, a palavra grega é como se ele tivesse... o povo tivesse sido enfeitiçado por esse novo ensinamento. E é assim, né? O povo, quando não é bem firmado na palavra de Deus, quando recebe um ensinamento novo, diferente, assim, fica impactado, maravilhado e acaba até abandonando o evangelho. Aí,
O, o, o apóstolo Paulo ele vai tratar nessa carta justamente que a salvação é pela fé, pela graça. Ele vai trabalhar. Só um instante que está passando um carro de som aqui. Ele vai trabalhar essa questão de que sobre a justificação pela fé antes da lei, que ele vai usar as pessoas de Abraão e Sara. Ele vai trabalhar esse tema. E que eu acho maravilhoso é que quando ele cita na aliança que Deus faz com Abraão, tem um momento em Gênesis que Deus ele resolve fazer uma aliança com Abraão. E o interessante é que no Antigo Oriente, as alianças, geralmente você partia o animal no meio, sacrifício, e você colocava uma banda de lado, outra banda de outra, e fincada, né? E para que essa aliança fosse celebrada, as pessoas passavam pelo meio. E quando Deus faz essa aliança com Abraão, Gênesis mostra que somente Deus passa por esta aliança. Então Deus ele faz uma aliança com Abraão sobre a justificação pela fé, sobre a fé. E é algo maravilhoso, algo muito bonito. E Paulo vai trabalhando toda essa questão ali, que a salvação ela vinha antes, a justificação pela fé e tudo mais vinha antes pela fé do que pela lei. E aí quando ele fala da lei, ele não diz que o problema está na lei. O problema está no ser humano. Porque a lei é boa, a lei é perfeita, a lei é de Deus. Só que a lei ela cumpriu um papel até a chegada de Jesus Cristo. A lei era como um pedagogo, ou um aio, como algumas traduções gostam de tratar. E aí o que acontece? A lei, ela é como um professor que recebe os seus alunos em sala, fica com eles ali por um tempo, ensinando, instruindo, e para que quando chega o momento de ir embora, o pedagogo, o professor, devolve para os seus pais a criança. É basicamente isso para você entender de uma forma bem simples. Então a lei, ela cumpre esse papel. E o que a lei ela faz? Ela mostra o padrão divino, mostra a santidade de Deus, e ela mostra que eu e você pecamos e que eu e você não conseguimos, em hipótese alguma, sair disso. E aí, ela não provê a graça e o escape. Por isso que Deus já não estava recebendo mais os sacrifícios. Ele fala lá no Novo Testamento que esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe, está distante. E aí Deus, ele agora, por sua própria vontade, pelo seu ato de graça, seu ato gracioso, ele vai proporcionar agora um sacrifício definitivo, em que o ser humano não precisaria fazer mais nada, tão somente se arrepender de seus pecados e crer no Evangelho. Crer e se arrepender dos seus pecados. E aí, os Gálatas, os judaizantes, eles estavam falando, não, pera lá. E outra coisa, eles diziam que Paulo era um meio apóstolo, não era esse apóstolo todo como os 12, não. Era um meio apóstolo com meias verdades e ainda estavam tentando desacreditar. E a maioria dos Gálatas estavam seguindo esses camaradas. E é assim que, abrindo parênteses, né, é assim que acontece. Muitas vezes nós que somos pastores, cuidamos, tratamos, zelamos, choramos, saramos as feridas, né, Deus, através de nós, sarando as feridas. E aí as pessoas depois vem outro e dá as costas para nós e por aí vai. Mas é assim mesmo. E aí, o apóstolo Paulo ele faz essa defesa em Gálatas. Por isso que é maravilhoso você ter um domínio sobre a carta de Paulo aos Gálatas, porque ali tem um debate, ali tem uma discussão extremamente importante para você que gosta, que quer entender sobre lei e graça. E é muito importante você ter esse domínio ali. E aí,
Eles falavam, não, então se você quer ser salvo, beleza, creia, se arrependa, mas passa pela circuncisão, guarda um sábado, tem que obedecer às leis dietéticas, tal de Moisés e tal do Antigo Testamento. E Paulo falou, opa, pera lá, não é assim, de jeito nenhum. E aí em Atos 15, verso 1, que ele cita aí na nossa lição, que está aí na sua tela, ele vai tratar desse concílio. Vai ter uma reunião e ele vai tratar desse assunto. E Tiago, que é tido como um dos colunas da igreja, que não era Pedro, o Papa, né, mas Tiago, um dos colunas, e ele quem levanta, e ele quem dá a palavra final, ele diz o quê? Está lá em Atos 15, irmãos, é Bíblia, não é religião, Assembleia de Deus, não, é Bíblia. E aí ele fala, olha, então faz o seguinte, Paulo, pega essas cartas, você, Barnabé e Paulo, leve para esses gentios e fala para eles o seguinte, se abstenham da imoralidade sexual e da carne sufocada no sangue. Perdão. Eram essas recomendações, tão somente. E era para eles continuarem recebendo a Cristo pela fé. Recebendo a graça de Cristo pela fé. Foi isso que ficou decidido no Novo Testamento. E aí não, aí veio. E hoje também nós sofremos também com pessoas que pregam aí que você tem que guardar o sábado. Que não guardar o sábado implica em salvação, implica na salvação e por aí vai. E você tem que... É complicado essa situação aí. E a gente está vendo biblicamente como é que funciona. 3. Agora nós vamos para os gnósticos aqui. Ó. No campo soteriológico, eles apregoavam uma visão dualista do universo, o maniqueísmo. O que é isso? Fundado por Mani, né, século III, 216 a 276, na Pérsia, atual Irã, seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz, e os dois lutam pelo domínio da natureza e do próprio ser humano. Desse modo, o ser humano, para ser salvo, precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes planetários. E essa libertação só é possível por meio de um conhecimento místico, gnosis, uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espirituais. Os demais são pessoas materiais e não podem receber esse conhecimento. De fato, sabemos da existência do mal proveniente de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir força com Deus e o seu Filho Jesus Cristo. A salvação é para todas as pessoas. Olha aqui. Gnósticos a gente trabalhou na lição 3, se não me falha a memória. E sempre foram citados nas outras lições quando trabalhamos a questão da cristologia. E nesse campo da salvação, o apóstolo Paulo ele trabalha textos. O apóstolo João também, no seu evangelho, na sua primeira carta também, ele trabalha com relação a isso daí. Paulo em Colossenses também, você vê ali os ensinos da questão dos gnósticos, porque era uma mistura de filosofia grega com elementos religiosos e por aí vai. Era uma salada de frutas. E aí o gnosticismo, ele fala que o conhecimento, ele se dá um conhecimento místico, é um conhecimento esotérico do divino e que somente é limitado aos espirituais, aos eleitos. Opa! É limitado aos espirituais, os outros não são espirituais. Então tem uns que são destinados a essa iluminação e outros que não. E aí você encontra o que é parecido com isso aí afora. Deixa pra lá essa polêmica. E aí, o que acontece? Agostinho era maniqueísta, né? Então fica aí no ar. E aí, olha só. E aí o que acontece? Aí ele fala que tem que ter esse conhecimento místico, essa iluminação especial, e tal. E o apóstolo João, ele fala muito sobre conhecimento.
vimos a Cristo, tocamos em Cristo, ouvimos, vimos, tocamos, conhecemos. Ele fala muito de conhecer, não um conhecimento místico e esotérico, mas um conhecimento relacional, que ele teve uma comunhão com Cristo, ele esteve com Cristo. Então, esse conhecimento não é um conhecimento místico só para alguns eleitos, não, de forma nenhuma. E aqui, é um apanhado sobre o gnosticismo, porque a gente já trabalhou isso em outros textos. Quando a gente fala aqui na nossa lição, aqui, a salvação é para todos, mas aqui não está se defendendo o universalismo. Nós não pregamos universalismo. A salvação é para todos, não é só para os eleitos. Cristo não morreu só para os eleitos. Não, de forma nenhuma. Não é isso que a Bíblia trata. E aí, o que nós temos aqui? Atos 17:30. Abra sua Bíblia aí, ó, Atos 17:30. Vamos ver o que de fato ela trata. Atos 17:30. Atos 17:30. A Bíblia, quando fica com a letra miúda, fica difícil, mano. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas. Mas agora ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Todos se arrependam. Esse todos aqui não é o todos eleitos, não, de jeito nenhum. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí, esse todos ali não é todos os eleitos, não é só para os eleitos de forma nenhuma. Tito 2,11. Cadê você? Espera aí. Pois aquele que... Oh, perdão, eu estou em Tiago. Aí não vai, né? Não funciona. Aí não funciona de jeito nenhum. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vamos lá. Tá aí, se inscreve. Aí no lado esquerdo, deixa eu ver, aí mesmo, ó. Aí embaixo aí, ó. Se inscreve aí no nosso canal aí, ó. Tito 2,11. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. E a todos traz salvação. Aí o ser humano, ele aceita. Aí não tem aquele papo de que, dê um passo para Deus e Deus vai dar 2 passos para você. Não, não é isso. O primeiro passo que o ser humano deu é porque a graça de Deus atuou na vida do ser humano. A graça de Deus atuou na vida do ser humano. Então, quando ele dá um passo, não tem esse negócio, não. Porque aí os irmãos reformados, irmãos calvinistas, eles têm total direito de refutar a gente. Quando a gente fica com esse passo assim, dê um passo para Deus, que aí Jesus vai dar 2 para você. Não, quando alguém dá um passo para Jesus, quando alguém está levantando a mão ali, é porque Cristo fez alguma coisa. Mas é claro que a gente também sabe, irmãos, pela experiência nossa de obra, e você também tem sua experiência, a gente sabe que muitas vezes tem gente que levanta a mão só para o pregador parar de ficar fazendo apelo, né? Mas aí, se essa pessoa fez só para agradar o pregador, isso aí, com o tempo, você vê se aquilo era verdadeiro ou não. Mas a gente sabe que é isso. Quando a pessoa vai, é porque Deus trabalhou, Deus fez alguma coisa ali na vida dela. E aí nós cremos da seguinte forma, que o ser humano, ele crê, ele se arrepende, e aí
Cristo, ele se torna uma nova pessoa, ele é regenerado, e aí ele se torna uma nova criatura. Nós não cremos que primeiro Deus salva, transforma, primeiro Deus, como é que é? Deus transforma, Deus faz a coisa e a pessoa depois aceita. Não, não é assim que a Bíblia fala. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Então, crer precede. Então, o ser humano ele tem que crer. Aí, quando ele crê e se arrepende, aí ele se torna uma nova criatura. Não é o contrário como a teologia reformada costuma ensinar. É assim que nós cremos nessa questão. E o 3, as soteriologias inadequadas de hoje. Vamos lá. Soteriologias inadequadas de hoje. Aí nós temos aqui o islamismo. Segundo essa religião, se as boas ações superarem as más, tal pessoa irá para o paraíso. Alcorão 13, 22 e 23. 13, 22 e 23. Eles ensinam ainda que Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Alá não ama os agressores. Alá não ama nenhum ingrato pecador. Alcorão 2190 e 276. Essa é uma das 24 vezes que o Alcorão afirma que Alá não ama os pecadores. Na concepção dos islâmicos, não há necessidade de expiação. Logo, não existe salvação como no sistema cristão. A salvação no contexto deles é por mérito, pelas obras. Mas, à luz da Bíblia, o pecador recebe a vida eterna a partir do momento que passa a crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessa publicamente o nome de Jesus. Romanos 10, 9 e 10. E aqui, percebam que Romanos capítulo 5, olha o que diz Romanos capítulo 5, verso 8. Ele fala que no Alcorão, ele cita aqui as passagens do Alcorão, que Alá não ama os transgressores, não ama ingrato pecador, nenhum ingrato pecador. A Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não retarda suas promessas, esperando que todos se arrependam. Aí, outro versículo também, né? Que esperando que Deus que as pessoas se arrependam, não só os eleitos. E aí, Romanos 5,8 diz o quê, ó? Deixa eu ver aqui. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Olha só, Deus ele ama os pecadores. Deus não quer que o pecador permaneça no pecado. Por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Diferentemente desta concepção islâmica, falando que Deus não ama os agressores, não ama nenhum ingrato pecador. É claro que Deus aborrece atitudes erradas, Deus aborrece, Deus não se agrada das pessoas que vivem na iniquidade, essas coisas, tem algumas passagens que falam, mas aqui ele vai falar que não há necessidade de expiação, e tampouco eles acreditam em Jesus Cristo, só que Jesus é um profeta e nada mais, que Maomé seria o Paráclito e tudo mais, e por aí vai. E as coisas acontecem por mérito. Então, se você for obediente, você vai ter isso. E aí isso muitas vezes vai para o lado radical do Islã, que muitas vezes as pessoas, né, praticam coisas... Mas isso é uma ala radical do Islã, que não tem nada a ver com o muçulmano equilibrado, o muçulmano moderado, de forma nenhuma. Mas eles têm essa concepção de que não existe salvação como no sistema cristão. Nós temos as testemunhas de Jeová aqui, ó, número 2. A salvação não está em Cristo, mas na organização religiosa deles, diferentemente do que ensina a Bíblia. Existem 2 grupos de salvos. Um que tem direito ao céu, restrito a 144 mil, a classe dos ungidos. Outro grupo, a classe da grande multidão, que vai herdar a terra.
segundo a teologia do movimento. Seus teólogos ensinam que as testemunhas de Jeová, que pertencem à classe da grande multidão, não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo, não têm o Espírito Santo, Jesus não é o mediador delas, não tem esperança de salvação. Misericórdia, um negócio desse. A Bíblia nos ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo, Romanos 8:9, e que, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, João 1:12. Uma certa feita eu perguntei para um seguidor da Testemunha de Jeová, que ele estava ali conversando comigo e tal, a gente conversando sobre essa questão, e eu perguntei para ele assim, falei, olha, se vocês falam que 144 mil eleitos são os que vão para herdar essa classe de ungido, que vai ter esse privilégio, como é que vai fazer com o restante, sendo que vocês já ultrapassaram a cifra de 250 e tantos mil seguidores, na época que eu falei isso com ele, né, muitos anos atrás. Aí ele ficou todo embaraçado, não soube me responder, disse que ia chamar um ancião, ia chamar um mais antigo lá do grupo para poder responder, acabou que não respondeu e foram embora. E aí você tem essa concepção aí, que tem outro grupo, a classe da multidão, que vai herdar a terra. E aí é complicado, né? Como é que você vai saber se você é dos 144 mil ou não? Então é complicado. E Cristo não. Todos quantos se arrependerem, crerem, se arrependerem de seus pecados, todos, como diz aqui João 12, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha que coisa interessante. Todo aquele que crer, todo aquele que nele crê, não será condenado, né? Será o quê? Salvo. Será feito filho de Deus. Aí como você vai estar num sistema que, se você não sabe se você é um eleito, se você não está nessa parte, como é que faz esse negócio? Como é que casa isso? Você vai servir a Deus com essa dúvida? Você vai ter essa certeza de que você é um eleito? Igual está aqui no Testemunho de Jeová, e por aí vai. E sendo que Cristo ele fala, não, todos quantos se arrependeram. Então assim, Jesus me salvou. A gente muitas vezes fala assim, quem quer aceitar a Jesus? Mas muitas vezes não. Mas o Evangelho diz que não fui eu que vos nomeei para que vades e deis frutos. Então a gente fala assim, eu aceitei Jesus, mas na verdade foi Jesus que nos aceitou. E eu tenho essa certeza. Mas muitas vezes alguns não têm essa certeza. Ah, será que eu sou eleito? Será que eu não sou? E aí é complicado esse negócio. Muito complicado. Mormonismo 3. Os mormons creem numa salvação geral, em que os não mormons são castigados e depois liberados para a salvação. E numa perspectiva individual, em que a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e às ordenanças. Eles consideram ordenanças, segundo os artigos 3 e 4 das regras de fé em Jesus, arrependimento, batismo por imersão, imposição de mãos, mas há outros requisitos. Um deles é aceitar Joseph Smith Jr. como porta-voz de Deus. Tal ensino, no entanto, diverge das Escrituras, pois elas nos ensinam que o Senhor Jesus não precisa de co-salvador, um salvador junto com Jesus. Igual Maria. Maria também não intercede, Maria não roga, Maria não salva, de forma nenhuma. Maria foi mãe de Jesus, Maria está no céu, está na presença de Deus, mas ela não está ali como intercessora, ela está ali como salva em Cristo, esperando o desfecho, a glorificação dos salvos. A Bíblia ensina que ele é o único Salvador. A salvação não é por mérito humano, ninguém pode ser salvo pelas boas obras, mas somente pela graça, mediante a fé.
Existe apenas uma salvação e ela está à disposição de todos os seres humanos. E é nisso que cremos com base bíblica de que, olha o que diz Atos 4:12. Abra aí a sua Bíblia, que diz o quê? Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Ou seja, não há salvação em nenhum outro, não há salvação em nenhum outro nome, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. E aí, nós trabalhamos aqui sobre a doutrina da soteriologia, a doutrina da salvação. E a conclusão diz que entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus. E isso é um ato soberano de sua graça e bondade. É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Romanos 2:4. A graça não é mérito e nem o ato de o pecador receber a dádiva divina. A graça não é mérito e nem o ato de o pecador receber a dádiva divina se constitui mérito pessoal. Mas Deus disponibilizou a sua graça para todos os seres humanos e não para uns poucos escolhidos. A Bíblia ensina que a salvação é para todos. A salvação é para todos em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Que Deus te abençoe. Curta, comente, compartilhe. Faça essa palavra chegar a mais pessoas. Nos ajude nesta missão. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.